sábio não sabe o que deve saber. As flores não sabem quando vão morrer. O dia enrola e demora a nascer. A noite impedindo a lua de aparecer. O mundo tem dias que não quer girar, esperando estrelas para tomar decisões. Pessoas que julgam o certo saber não sentem nem sabem mais ler os seus corações. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida. Boa noite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje o professor Zanetti não me escapa e eu já vi que inclusive ele já chegou. Então, boa noite, bem-vindos. Eu estou muito feliz, muito honrada e essa conversa de hoje vai ser muito útil, importante para todos nós. Como a gente sabe, né? As notícias, as fake news e tudo mais confundem muito a gente em relação ao que é real, o que é exagero, o que é verdade, o que é mentira e tudo mais. Então o professor, que é um grande biólogo, mestre, doutor, professor da Universidade de Santa Catarina, estudou na França, em São Paulo, assim, tem uma história linda. Ele está aposentado agora há poucos meses. Então ele vai falar algumas coisas pra gente de alta relevância em relação ao que acontece nos laboratórios com esses testes em produtos cosméticos e farmacêuticos quando se utilizam os animais. Então ele já está aqui, a galera está chegando, boa noite, bem-vindos. E eu vou convidar aqui o professor para entrar, não sei se ele já fez o pedido. Aqui, vamos lá. Aí... Boa noite. Vamos entrando. Carlos Roberto Zanetti. Acho que ele está entrando. Então é isso, já comecei cantando e acho que hoje vai rolar. Como vocês sabem, o acorde acontece todas as segundas-feiras, às 21 horas. E depois o programa fica gravado e vai para o YouTube, para uma playlist no meu canal, Solange Sá, que está aqui na bio do Insta. A gente já tem 12 programas, sendo que 11 já estão lá no YouTube. Então, eu já conversei com muita gente massa, muita gente legal, interessante, muito conhecedora do assunto ao que veio falar, dona de santuário, advogado, vocês vão ver. Então, ele não está conseguindo entrar, não sei. Quem não assistiu, recupera os programas anteriores, né? A ideia é a gente falar desses assuntos, desmistificar e trazer conhecimentos reais para as pessoas, né? Não adianta a gente começar a xingar as pessoas que estão consumindo as carnes, os derivados, e julgar, né? Mas a gente pode contribuir trazendo informação. Zanetti, não sei o que aconteceu agora, porque eu já liberei para você entrar. Sai e entra de novo, porque às vezes dá certo, entendeu? Sai da live, volta e pede para entrar, que daí vai dar certo. Ela está chegando. Boa noite, Maria. Toda vez a gente fica nesse Instagram com uma cara de bobo, né? Esperando esses momentos que a live, que vem, a pessoa vai entrar, entra, não entra. Mas normal, já tá todo mundo acostumado, né?
Boa noite, Célia. Bem-vinda. Ah, agora ele vai entrar. Um, dois, todo mundo vai ter que fazer uma salva de palmas quando isso daqui acontecer, porque a gente está desde ontem nessa tentativa. Aê! Finalmente. Você é médico. Se eu passar mal do coração, você Não, eu me. não sou médico, não. Então eu tô ferrada mesmo. Poxa, Bem-vindo! muito obrigado, Solange. Imagina. Desculpe aí pelos problemas, tanto de ontem, que eu estava com o aplicativo sem atualização, e aí, como ele fazia todas as outras coisas, não deixava só entrar na live, né? E, Você é um e cara agora eu da tinha achado muito. universidade, né, Zanetti? Eu que estou eu- fazendo essa coisa de puxar você para a rede social e eu agradeço muito por você ter topado trazer informação eu para essa normalmente galera. fujo, né? Mas Então, vindo de vocês é, e também da relevância disso, é um prazer estar aqui. E boa noite a todos e todas que nos ouvem aí. Se tiver algum amigo que falou que ia estar, também mando um abraço. Agradeço o suporte e a tem um, paciência. que isso. Você é muito, muito bem-vindo, uma pessoa muito querida, um profissional incrível, né? Só para ficar lendo aquele seu mini release já leva já uma folha inteira de A4. Imagina o release completo. Eu falo release porque estou acostumado com coisa de artista, né? Mas é currículo que fala. Não, tranquilo. Eu vou balançar um pouco, às vezes, a imagem aí, porque eu estava num outro local, achei que fosse pegar melhor, mas tive que me adaptar em outro ponto aí. Então, Tranquilo, mas live é assim mesmo. vamos lá. Vamos Já lá, estou com a né? minha. A galera já estava mais ou menos acostumada com acorde. Quem está chegando agora, bem-vindo. Ontem tinha amigos seus chegando e tem essa coisa do trânsito da live, né? A pessoa chega, fica, alguns saem, outros aparecem e vai. E depois ela vai ficar gravada aqui e também numa playlist do YouTube. Então, quer dizer que a médio e longo prazo as pessoas vão ter acesso total a tudo que a gente conversar aqui hoje. Bom, eu coloquei na descrição, né, a galera que viu lá e vai ficar tudo anotadinho, tudo que, assim, é o mínimo do seu currículo, que é imenso. Mas, professor, eu não vou me alongar, já vou começar a explorar os seus conhecimentos. Como eu falei ontem, eu vou repetir porque eu acho que é muito relevante isso, que assim, tem certos assuntos que as dúvidas pairam um pouco mais, assim, né? Quando acontece e principalmente hoje em dia com o negócio de fake news e tudo mais. Então, assim, tem um lance que é quando a pessoa não quer saber mesmo, porque trata de dor, de sofrimento do animal. Então, a pessoa prefere não saber. Isso acontece em tudo que está relativo ao ativismo em defesa dos bichos, né? A pessoa fala, ah, não, eu não quero ver, porque senão eu vou ficar mal. Então, ela não vê. E com isso, ela também não muda nada. Ela não transforma hábitos, ela não muda a alimentação, ela não muda o consumo de produtos enfim. Uhum. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, mas o conhecimento vindo de alguém é, que realmente é idôneo e manja da coisa é sagrado, é precioso de fato, né? Então, primeiro eu queria que você falasse para a gente assim um parâmetro geral, né? Do resumo, um resumo mesmo da sua trajetória profissional. Você é biólogo, é mestrado, doutorado. Eu vi que você estudou na Universidade Federal de São Paulo, também estudou em Paris. Achei chiquérrimo, né? Mas, enfim, eu acho que o mais importante do que as condecorações e os diplomas que têm sua relevância é a trajetória e como essa trajetória de professor, doutor, biólogo, também tem um envolvimento paralelo com o ativismo, o começo da sua vida, e faz um resumo que Tá, você sentia aí. vamos lá. Vamos tentar, né? Porque já estou velhinho, então tem muita coisa, mas vou. Assim, essencialmente, eu nasci numa família que sempre teve muito contato com animal. Meu avô era caçador, meu pai Nossa. colecionava passarinho em gaiola e viveiro, né? Então eu vivia sempre muito contato com os bichos. Eu sempre gostei muito de contato com bicho. Até hoje eu acho que gosto mais do contato com bicho do que dos não humanos do que com os humanos, né? Mas enfim, mas só que Começou bem honesto. eu fui colecionando, é porque eles nos ensinam muito, né?
Eles nos Sim. ensinam muito, se a gente souber prestar atenção. Então, e eu fui colecionando ao longo dessa trajetória, desde que eu entrei na faculdade, mesmo dentro da família, né, contradições assim, né, sobre às vezes uma situação de você gostar de um cachorro, gostar de um coelho, e depois o cachorro ser dado embora, ou o coelho ser morto para comer, né? Então vai criando uma série, vai criando uma divisão dentro da gente, né? Entre uma coisa que você sente e uma coisa que você aprende, seja no seu meio social, seja na universidade mais especificamente, né? Eu fiz ciências biológicas, modalidade médica na graduação, lá na antiga Escola Paulista de Medicina, que Uhum. hoje é Unifesp. E lá, quase todas as aulas práticas tinham animais. A gente fazia tudo com animal. Né? E não teve nunca nenhum tipo de questionamento sobre se aquilo era certo ou não. Né? Aquilo era uma imposição que na educação a gente chama de conteúdo oculto, né? Professor que chega lá na frente, tem mestrado, tem doutorado, com seus alunos jovens de 17, 18, 20 anos, é, e que chegam e demonstram, né? Ah, vamos ver o que acontece na castração do rato macho e da rata. O que acontece? Vai lá e a gente fazia umas cirurgias, se sentia até importante de fazer aquelas coisas, né? Uhum. Depois fiz mestrado e entrei numa linha de estudar raiva, especificamente, e raiva usa muito o modelo animal, desde a sua fundação lá pelo Pasteur na França, né? Uhum. E, então no mestrado continuei fazendo algumas coisas assim, usando essencialmente camundongo. Fui para o doutorado, e aí no doutorado eu fiz um sanduíche, fui para a França, fiquei 1 ano. Lá foi a primeira vez que eu vi o meu orientador de lá, que trazia da casa dele um pouco de semente de girassol, de cenoura, para dar para os coelhos que a gente imunizava e que depois ia coletar sangue deles, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Um gesto de, sei lá, de bondade, né? De bem-estar, como diria hoje, né? Numa época Uhum. que ninguém pensava nisso, né? Pelo contrário. E E aí, durante toda essa minha carreira, fui colecionando coisas, assim, situações, né? Experienciei de situações que eu percebia contradições, né? Uma vez eu fui fazer um curso sobre morcegos no Vale do Ribeira, e tinha dois grupos que estudavam morcego, né? Ali, aí de São Paulo, bastante importantes, se eu não me engano, da Unesp, uma de Botucatu, acho que outra de Jabuticabal, e que fomos lá para ver morcego hematófago, né? E, Que é e isso? Que é isso? morcegos que tomam sangue, Sangue, né? hematófago. Porque Uhum. eles geram prejuízos para a agricultura, para os pecuaristas, né? Eles sangram os Os bezerros, bois. os Uhum. porcos também, né? Então, é permitido, em algumas situações, que esses morcegos sejam mortos, né? Assassinados, né? A gente usa a palavra, depois a gente pode voltar nesse ponto, mas Sim. dentro desse mundo tem muito eufemismo, né? A gente usa palavras bem escolhidas para não Hipócritas. dizer hipócritas. E aí, pegaram lá uma morceguinha, era para pegar o morcego hematófago, mas pegaram um morcego de uma espécie que os próprios biólogos que entendiam de morcego que estavam ali falaram que era muito raro a presença deles no Sudeste. Né? Eu falei, nossa, que legal, né? Dali a pouco, um dos grupos matou para pôr na coleção. E eu falei, meu Deus, o morcego é raro, né? E o biólogo mata para pôr na coleção. E aí eu tentei falar alguma coisa lá, mas me deram um corte, né? Uhum. E porque eu era aluno ali, que eu não deveria estar me envolvendo com aquilo. Dali a pouco pegaram a fêmea dele, prenhe. E aí Não. mataram a fêmea prenhe com outro grupo. Então eu fui vendo coisas assim que não batiam, né? Ou, enfim, tem N exemplos. E isso foi só ficando uma contradição dentro de mim até que eu entrei na UFSC. Entrar na UFSC, logo que eu entrei, fui para um comitê de ética, né? Primeiro de pesquisa com seres humanos, onde comecei a me interessar um pouco por os assuntos ligados mais à área da filosofia, da bioética, né? De como Uhum. achar princípios que sejam justos para a gente incluir um voluntário em pesquisa, né? E adorei, né? Sempre tive um gosto por essa parte das ciências humanas, assim. E que na nossa formação
é um fracasso, né? Eu imagino que ética, um pouco de filosofia deveria ter para a formação de qualquer um, mas não temos, Certamente. né? E as pessoas se formam com muitas especificidades, né? Bom, aqui na UFSC eu acabei no comitê de ética de uso de animais. Depois de passar pelo comitê de humanos, eu passei pelo comitê de ética de uso de animais. E ali eu tive a sorte de conviver num período de 4 anos com a professora Sônia Felipe, que é uma autoridade no assunto, né? Uma filósofa daqui de Santa Catarina, já está aposentada há algum tempo, uma ativista, e que é assim uma grande mãe do ativismo aqui no Sul, porque ela influenciou muita gente. Os comitês de ética para uso de animais, eles são muito pro forma ainda, apesar de terem evoluído. Mas naquela fase de instalação, foram os primeiros, isso é ano, eu estou falando de ano 2000, né, por aí, é, eles eram essencialmente constituídos por pessoas que usavam animais. Então, você já vê que tem uma contradição de ser um comitê de ética. Para ser comitê de ética, precisa ter imparcialidade, você precisa Sim. julgar sem o interesse pessoal, mas as pessoas que estão ali dentro, julgando as propostas de estudos com animais, são os que usam animais, e são os colegas. Né? Nós avaliávamos trabalhos de colegas de outros departamentos, mas essencialmente de gente conhecida. Então, imparcialidade nas CEUAS não tem, mas tem sempre um representante de defesa animal. E aí que eu conheci a professora Sônia Felipe e também a professora Paula Brigger. A professora Paula Brigger me trouxe o questionamento da parte científica mesmo, né? O quanto esses testes valem, por que eles são feitos, né? Quais outros interesses estão por trás disso, Nossa, além, fala isso, fala muito né? sobre isso. E a professora Sônia Felipe trouxe o questionamento ético, né? Então, quando no mundo vivisseccionista, e essa palavra vivissecção é muito comum, né? É todo mundo. A origem da palavra é só para quem faz cirurgia em animal vivo, né? Tá, Essa é a eu ia origem da palavra. perguntar, porque eu não sei. Mas agora, no mundo da ética animal, vivisseccionista é todo mundo que faz experimento em animal, experimentos prejudiciais aos animais, né? Aqueles que não estão, que têm como objetivo interesses nossos, especistas humanos, e não Uhum. pesquisas que vão, que vão ajudar os próprios animais, né? Essas pesquisas são consideradas não prejudiciais e não, acho que não é a essência do que a gente vai falar aqui, né? Tem muita pesquisa Sim. observacional, ou uma pesquisa mesmo de uma doença de um animal que precisa para ajudar aquele animal, né, a continuar vivo, tendo uma vida mais Sobre isso que natural. você falou, desculpa te cortar, mas também para a galera, né, se situar. Você citou o nome dela, desculpa, não a Sônia, a outra, né? A Paula Brigger. A Paula Brigger. Paula Brigger, ela é bióloga, é uma ativista, ela faz parte aqui de um grupo aqui dentro da UFSC, que junto com o pessoal do direito, né, e é bem super ativista mesmo. E ela já tinha disciplinas que ela levantava isso dentro do Centro de Ciências Biológicas, onde eu trabalhava, e ela também. Né? Me diz se eu entendi certo. É que você não explicou ainda totalmente sobre isso, mas o que pareceu para mim, então, que ela questiona e que você vai explicar para a gente, assim, primeiro a eficiência desses testes e a necessidade deles também, desse É, uso, né? A gente usa esse termo. porque, É veja, isso. uma coisa é a gente questionar sobre o ponto de vista científico, do jeito que a ciência aceita as coisas hoje. Então, falar assim, olha, sei lá, eu preciso experimentar alguma coisa, uma nova metodologia de cirurgia. O médico precisa ter certeza de que vai funcionar aquilo que ele vai fazer no coração de uma criança para poder salvar um paciente que é uma criança. Então, Uhum. antes dele fazer isso, ele quer treinar. E ele vai escolher um animal para fazer isso. Um porco, um cachorro, alguma coisa desse tipo. Sob o ponto de vista científico, isso está super correto, né? Porque então existem pesquisas que, do ponto de vista científico, tem um embasamento, tem uma pergunta que precisa ser respondida. Agora, no mundo da ciência, que é toda imbricada com o mundo capitalista que a gente vive, que é um monte de coisa desnecessária, mal pensada, sem uma hipótese, né?
por exemplo, eu já participei de um congresso de imunologia, um congresso não, um encontro de imunologia aqui em Florianópolis, que veio um professor que trabalha na USP e que anunciou numa das suas palestras que ele tinha acabado de conseguir uma raça de camundongo transgênica, né, que gera resultados agora muito modernos, então é fácil de publicar e tal. E ele falou, sem pensar, ali para toda a plateia que eram pessoas ligadas à imunologia, que olha, eu tenho os bichos lá. O que vocês quiserem injetar para testar, é só falar comigo. Né? Então vocês vejam, não tem uma pergunta, ele tem um modelo. E aquele modelo serve para repetir coisas, e muita gente faz sua carreira com uma repetição de um modelo. Né? Eu descubro que, sei lá, uma enzima de um molusco aumenta a sua atividade ou diminui sua atividade quando ela está num ambiente poluído. Pronto, descobri isso, eu tenho um modelo. Agora eu testo tudo que eu quiser, jogo tudo lá dentro e vou publicando, vou publicando. E o mundo científico vive de publicação, né? Então as pessoas precisam publicar, tem interesses, obviamente, da indústria química, de todo mundo aí envolvido, porque todos nós estamos no meio capitalista e não tem como fugir disso, né? Então, a última coisa, então, ainda é assim, a última coisa relevante, desculpa de vez em quando te dar umas cortadinhas aqui. Não, fique à vontade, fique à vontade. Então, é se preocupar com esse excesso, com esse abuso, com essa coisa discriminada. Sim. Mas o jeito que você falou, principalmente que né, a galera que é leiga, e mesmo eu, né? Eu não sou da área da biologia. Então, assim, essa repetição de modelo já parece um grande oportunismo, uma coisa que já está na mão e eles agem assim. Agora, você falou, do ponto de vista científico, é correto. Mas aí que vem uma pergunta, talvez infantil, não sei como, mas assim, porque esse é o objetivo do ativismo. Cessar com o uso de animais. Isso Sim. É uma ingenuidade? Mas não, eu não estou falando sobre o ponto de vista... porque a gente sabe que tem muitos interesses capitalistas, tudo isso já é, por si só, um grande muro para atrasar esse processo. Mas eu estou querendo saber, do ponto de vista científico, se houvesse uma intenção de pesquisa com novos modelos, isso é algo viável ou é utópico nos dias de hoje? Acredito que no futuro não, mas eu quero saber, tipo, hoje, que é uma opinião sua aí. Ou... Eu gostaria que fosse, mas não vai ser. Vai ser um processo, né? Não vai ter um dia que uma princesa vai assinar alguma coisa e os animais vão ser abolidos. Eu acho que o que mais vai avançar em relação a deixar de fazer o que se faz com os animais são questionamentos puramente científicos, né? Mais do que o ético. Porque os grandes laboratórios, os laboratórios de ponta, eles têm muito suporte para continuar fazendo o que eles fazem, né? E então, o que eu quis dizer no começo da minha fala é que tem muita porcaria sendo feita. Entendi. E que quando os comitês de éticas forem instalados, apesar de eles não serem comitês de ética, eles serem comitês de controle de experimentação animal, eles pelo menos melhoraram as pesquisas do ponto de vista científico. Tinha gente que queria injetar mercúrio, né, em rato para saber o que acontece. Todo mundo já sabe, porque tem 400 mil publicações sobre isso. E o argumento era que nessa raça de rato nunca foi feito. Então o cara faz nessa raça de rato, nessa raça de camundongo, e assim vai. Então isso tem um avanço. Agora eu acho que hoje, por exemplo, com esse argumento de especista de usar animais para evoluir na medicina humana, ele tem, eu espero, né, que tem seus dias contados, porque a nossa medicina ela está evoluindo para um ponto onde eu vou ter uma assistência médica quase que individualizada. Né? Daqui a pouco eu tenho o meu genoma sequenciado, eu tenho todos os testes que eu já fiz na vida, todos num prontuário médico na nuvem, que qualquer médico pode pegar. Né? Então, a tendência é ter cada vez mais um atendimento específico do indivíduo. Né? Como é que eu vou pegar e querer descobrir alguma coisa numa caixa com 20 camundongos? Que são todos idênticos, não tem variabilidade, são todos como se fossem irmãos gêmeos, resultando em 20 mil, numa época em que a gente tem
essas informações que são captadas aos milhões, que é, por exemplo, o que aconteceu com a Covid, né? Total, A história da Covid do tratamento e do desenvolvimento de vacina é uma prova de que, se tudo for focado no ser humano, a evolução da medicina humana pode ser muito mais rápida, né? Existem estudos que fazem críticas, né, principalmente aos estudos de farmacologia, né, aqueles que querem pesquisar novos medicamentos, novas drogas, enfim, que mais de 99% de todos os testes das potenciais substâncias que poderiam ser benéficas para a gente, para alguma coisa, e que passam pela fase de pré-clínica, que é a fase em animal não humano, elas são barradas na fase 1, que é a primeira fase humana. Por quê? Porque não dá para se prever nada, né? Os modelos, eles não representam a gente, né? Rato, por exemplo, não vomita, né? Então, se fizer um monte de pesquisa prévia com rato e depois vai para humano e a pessoa fica vomitando, aquilo morre, não vai para frente. Então, é uma prática muito pouco eficiente, né? e mesmo assim ela Mas está nesse lugar, né, de, enfim, ela tem várias. liberado. Primeiro, tem uma, uma sólida percepção dentro do mundo viviseccionista de que isso tem que ser assim, né? Então tá cheio de gente dando entrevista e falando que assim, a ciência para evoluir, para avançar, tem que usar animal. A gente não pode ainda prescindir, né? É difícil dizer como estaria a medicina hoje sem, ou todas as coisas que a gente já sabe, na área da biologia, de bioquímica, enfim, imunologia, sem usar animal. Porque tudo foi construído em cima disso. Uhum. E aí Vai vem ser a um... segunda parte, que eu acho que eu fui um sortudo, de ter. Então, primeiro, tem um livro do casal Greek, que chama Gansos Dourados, Vacas Sagradas, Gansos Ah, Dourados, eu já ouvi falar né? desse livro. Que é muito em cima da crítica científica. O dinheiro que tudo isso envolve, né? Enfim, e, inclusive, a própria indústria se precaver de processos. Porque se ela faz tudo que está dentro da legalidade, né, se ela fizer qualquer coisa que daqui a pouco mate muita gente, como sempre aconteceu na história toda da medicina, ela tem um álibi dizendo, olha, eu fiz tudo do jeito que tinha que fazer. Mesmo, mas é um pouco hipócrita isso e muito, assim, contraditório, né, no mínimo. Porque você está dizendo, os testes não são, que nem você falou, um rato não vomita. É, Mas na formalidade da coisa, se a pessoa fez no rato e a pessoa morreu, ela fala, bom, eu não posso fazer nada, porque o que estava escrito lá no protocolo, é isso. mesmo que seja um protocolo cheio de falhas, é isso? Entendi certo? Isso, tem muitas histórias para quem É se interessar, absurdo, né? procurar, por exemplo, a história da talidomida, né? A talidomida, que era uma substância que combatia vômito, foi muito dada para mulheres grávidas que tinham muito enjoo. E começou a nascer um monte de crianças com deficiência, principalmente nos membros superiores. Os pediatras, os obstetras, logo perceberam que tinha uma correlação epidemiológica ali das suas pacientes que tomavam esse medicamento, mas a indústria se defendeu como? Fazendo testes em animais. Testou a talidomida em um monte de espécies e não nascia. Só em algumas raças de macaco, com doses assim 50, 100 vezes maior do que era dada em humanos, é que teve alguns casos. Então ela se defendia e com isso o recall do medicamento demorou para ser feito e nasceram mais de 10 mil crianças com problemas muito sérios, né? Nossa De uma Senhora, formação. Zanetti, Tem história de que coisa anti-inflamatório, surreal. sim, tem história de um anti-inflamatório mais recente que foi testado em animal, foi feito fase clínica 1, fase clínica 2, né, já em humanos, só quando foi dado para muita gente, é que matou. E tem alguns números do tipo de 27 mil pessoas que morreram. Mas não está lá no atestado de óbito que morreu porque tomou aquilo. Morreu de infarto, morreu de AVC, mas porque esse medicamento, que era um inibidor de uma enzima importante na inflamação, ele era protrombótico, né? Ele gerava tromboses.
E com isso, mas isso não foi pego lá no teste com o animal, né? E pelo contrário, também existe um desperdício imenso de coisas que se você injeta no bicho e tem alguma reação que você aborta aquela pesquisa, talvez não tivesse problema com seres humanos, se Entendi. fosse testado, Nossa. né? E eu gostaria só de reforçar que quando as pessoas defendem pesquisas em seres humanos, algumas pessoas assim muito mais ou com uma certa maldade ou com um pouco de deficiência intelectual pensa pensa que quem está falando isso está falando para fazer em gente o que se faz com os bichos. E não é. Imaginei que não seria. É pesquisar em gente com outras formas, né? Então, assim, o que se descobriu com estatísticas e com dados na Covid agora, ficou provado que a gente pode ter uma rede mundial e saber coisas muito rapidamente, sem precisar ficar extrapolando. Sem E matar a sem, pessoa e e fazer. sem Eu matar, garanto e que sem. aqui pode ter algumas pessoas na live que não por falta de inteligência, mas só porque, por raiva mesmo, que desejariam ver o ser humano pendurado de ponta cabeça. Não adianta porque a gente Não, fica eu na tô mesma brincando. vibe, né? Claro, não, de forma Claro, alguma. eu também, às vezes, tenho raiva de certos mandatários aí que estão aí pelo mundo, Mas não né? é por aí. Eu também E acho não que vou não. por aí, porque senão Não, entro na nem vibe eu tô deles, né? brincando. É isso que a gente não pode fazer, aliás. Eu acho que isso é importante para o É, tem, ativismo entrar nessa vibe é, aí da luz, e porque senão fica um círculo vicioso de fica, violência que fica a mesma moldura, né? A gente só muda não um é. pouco o meio. Mas olha Mas aqui, aí, ó, já teve a Bianca, aquela do antimarketing, já falou, eu desejaria, mas foi honesto. tem muito disso. Eu também já Mas a gente desejei, sabe mas que assim, não, né? faz mal pra gente mesmo, né? Então, Faz sim. mas assim, Termina, essa, então, conclui isso para a gente ir em frente. esse lado é legal, porque você já vê que muita coisa não serve. Por exemplo, HIV, né? HIV, desde a década de 80, que apareceu a pandemia, desde 82, 83, que estão prometendo uma vacina. Se a gente procurar em plataformas de revistas internacionais, a quantidade de trabalhos com HIV, de vacina contra HIV, em rato, em camundongo, em macaco, em chimpanzé, é gigantesco. E Né? não O que adiantou até saiu até hoje, agora? né? Nada, Isso, nada, porque entendi. é uma doença exclusivamente humana. Né? Nossa, você Então, trouxe uma luz aí, porque eu não sabia, e eu então, garanto assim, que a galera não tem, sabe. tem uma falta de treinamento dos pesquisadores de fazer esse tipo de questionamento, porque esse tipo de questionamento vão gerar, vai gerar pesquisas mais sérias, mais bem pensadas, né? Então, claro, por que é mais fácil eu ficar injetando coisa em camundongo? Porque ele fica lá na salinha fechado, eu vou e faço manipulação que eu quiser. Se eu quiser estudar com HIV, eu tenho que ter, por exemplo, um psicólogo, né, de apoio para poder entender todas as intercorrências que uma pesquisa pode ter, tem que ter ligação com o médico, tem que ligar com o sistema de saúde e com o voluntário, que precisa estar bem informado do que vai ser feito e ter vontade espontânea de participar. Tudo isso gera demora. E o sistema Financeiro. produtivista que tem, né, financeiro, exige que o pesquisador sobreviva e consiga dinheiro, ele publique bastante. E Então, repetindo um modelo que não é perfeito, está longe, cheio de muitas falhas. vezes, muitas vezes. Essa é a medicina do futuro, e como você falou disso, na hora me veio assim, porque na nossa sociedade mundial, não é nem estou falando só de Brasil, esses paradigmas totalmente equivocados em outros setores estão totalmente introjetados, né? Eu tava, sei lá, vou dar um exemplo que me ocorreu. Uma pessoa passar de carro do lado de um rio na cidade de São Paulo, totalmente podre, e pensar, mas tinha que ter feito isso para passar o carro. Quer dizer, é um paradigma doentio e que já está introjetado quase como aceito como algo que tinha que ser por aí. Então, assim, o mundo, acho que isso é uma revolução planetária posterior e que está se dando, né? Eu acredito, mas já é um outro assunto para outra live, né? Mística, mas eu acredito muito nisso. Essa evolução que vem se dando e que ainda está num processo bastante primitivo, né? Muito contraditório. Tem esse movimento, né, principalmente do mundo mais jovem, né, eu na universidade,
como muitos aqui devem imaginar, eu tinha muito mais facilidade de ter uma interlocução, uma conversa, onde o outro me ouça e eu também ouço o outro, com os jovens, né? É, eu Conversar tenho. com conversar com os meus colegas que, que faziam coisas parecidas com o que eu já fiz no passado e tentar falar assim, mas olha, eu aprendi isso lá com a filósofa, né? É um negócio interessante, não quer nem ouvir. Quer nem Não quer ouvir. nem ouvir, porque não interessa, porque É, ameaça a carreira dele. total. Mas E as crianças, né, Zanetti? Acho tão importante pensar crianças nisso. que já estão muito, nascem já, né? Já estão em É. outro patamar. Então isso dá esperança mesmo. Agora, por outro lado, vocês devem ter ouvido aí, saiu no Fantástico, a indústria de biotecnologia fazendo porcos para com corações transgênicos para o coração do porco parecer, né, biologicamente com o do ser humano para transplante, né? Então Eu é, vi. isso vai fascinar muita gente Vai. e é muito Nossa, eu e vi, sim. envolve situações que que a gente pode ter uma dificuldade de decisão, porque fala assim, ah, legal, sou contra tal. Agora, se eu tenho um pai, uma mãe ou alguém que eu amo e que precisasse de um coração assim e tivesse disponibilidade, será que eu negaria, né? Então, Então, mas é que começar uma coisa dessas parece um retrocesso, né? Assim, sim, por que não mas escolher outro olha, caminho? Mas eu entendo o que você está falando. não é um retrocesso no sentido em que essa indústria ela é uma das que mais rendem hoje em dia. Então, a indústria da Rendem. biotecnologia rende dinheiro. Então, você A está indústria de falando, não é um biotecnologia. retrocesso em economia, mas é um retrocesso em. Não, eu digo que não é um retrocesso no sentido de que a gente está voltando para alguma coisa. Não, é um processo de evolução dessa indústria que não para, ela só se reinventa. Então ela, por mais que seja legal e que eu veja um movimento diferente, vai ter muita gente fascinada por isso, Eu já né? vi veganos falarem que não acham ideal, mas que aceitariam, né? E tem algumas situações mesmo que são difíceis, né? Por isso que o outro lado que eu disse que eu comecei e falei que eu tive sorte de ter uma pessoa da filosofia, porque nós não somos treinados para fazer para fazermos julgamentos imparciais e tentar Não. buscar justiça, né? Isso vem do mundo da ética, que é uma cadeira da disciplina, é uma disciplina da filosofia. Quem que tem isso? Então a gente às vezes faz julgamento achando que a gente está fazendo um julgamento legal, É, mas sem pode nenhum ser. treinamento, né? Os filósofos, os eticistas, eles fazem experimentos mentais, né? Enquanto que os biólogos fazem lá no laboratório, eles fazem experimentos mentais. Então, por exemplo, se chegasse um extraterrestre e percebesse que se ele manipulasse o nosso corpo, nosso DNA, a gente poderia servir de, de doador de órgãos para eles, porque eles precisam lá, né? A gente toparia, né? Que argumento que eu usaria para convencer os ETs que que eles não deveriam fazer isso comigo? Ah, dizer que, por exemplo, eu tenho uma família e tenho amigos que gostam de mim. Muitos animais têm, né? Na sua naturalidade, né? Claro. Dizer que tem consciência de si, né? E que sente Sem dor, ciência. e É. que, né, sem ciência. Então, hoje já teve muitos parâmetros usados para isso, né? No passado era razão, ter linguagem. Hoje, na filosofia, se fala muito em ser sem ciência, né? Então, quem é senciente? E eu acho isso interessante porque, por exemplo, se eu ficar bravo aqui com alguma coisa, saco cheio porque não consigo entrar no Instagram, eu posso jogar meu celular na parede, ele estourar, e eu não vou dizer que ele foi prejudicado, eu vou dizer que ele foi danificado, né? Agora, se nesse meu nervosismo eu chutar meu cachorro, que não tem nada a ver aqui na frente, aí eu posso falar que ele foi prejudicado, né? Então, para quem não está muito ligado nesse assunto, eu acho essa definição que eu aprendi com o professor Luciano Cunha, outro filósofo incrível, com uma linguagem muito acessível para quem não é da filosofia, um camarada mesmo, fomos parceiro em algumas coisas aí. Tem que ter alguém lá dentro, né? Então, dentro do meu cachorro, eu sei que tem alguém lá dentro. Dentro de um canário, eu sei que tem alguém. E a própria ciência
a própria ciência vai falando isso para a gente, e os nossos limites vão se ampliando, né? Tem a declaração de Cambridge, lá de 2012, de Aham. consciência, que tem a ver com ciência um pouco, falando de todos os mamíferos, todas as aves, muitos outros animais, né? Inclusive insetos. Insetos que a gente pega o SBP aí, sem fazer propaganda de um inseticida, e aplica, É, e é uma guerra química que a gente faz dentro de casa. é. E, então, assim, estudar um pouco dessa área da filosofia e ter contato com essa maneira de tentar fazer um julgamento que seja o mais imparcial possível e, portanto, o mais justo Um possível, caminho, né? é um caminho que eu acho que precisaria ter dentro das escolas de veterinária, de zootecnia, de Não, biologia. e antes, né? Eu acho que isso já devia Antes, ter claro, desde porque, criança, né? claro, aí a gente ia talvez compreender melhor as nossas obrigações como indivíduo, mas em situações como o Covid, as nossas obrigações sociais, né? Total. Essas todas. Professor, vamos continuar porque tem muita coisa. Eu tô vendo que eu vou chamar Vamos você lá. de novo, né? Eu peguei aquele assunto lá do Instituto Royal, porque ali né, aconteceu muita coisa. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Não tem tanto tempo assim, mas é importante. Eu quero ir em frente. Olha, vamos situar as pessoas, né? Eu vou falar rapidinho, porque daí você já entra com que de fato você soube e vai ilustrar para a gente o que aconteceu. Para quem está aqui na live, não sei quem soube em 2013, se eu cometer alguma falha aqui, você me corrige, por favor, professor. Alguns ativistas se postaram ali na frente do Instituto Royal, que é um local onde faz experimentos laboratoriais para cosméticos e farmácia. E num dado momento, essa galera aí de ativistas entrou e invadiu o laboratório do Instituto Royal. Isso em 2013. E aí foi uma coisa horrível, eles presenciaram ali cenas terríveis com o uso de beagles, de cachorros da raça beagle. E o negócio virou notícia no mundo inteiro, inclusive. Tamanhas atrocidades foram detectadas ali. E aí depois aconteceu uma CPI para apurar o que aconteceu, não sei o quê. Quando eu estou pesquisando, quem eu vejo, o professor Zanetti, estava nessa CPI. Então, às vezes eu estou super empolgada, mas a gente tem aqui na live muita gente que não é vegano, não é ativista, que está aqui. Então, assim, vamos tentar falar para essas pessoas, para elas entenderem, né? Acho que está todo mundo entendendo tudo, mas enfim. Primeira coisa, o que aconteceu lá, Zanetti? O que eles viram lá? Primeiro isso, né? A gente vai decupando esse assunto aí. Porque isso, para ter chocado o mundo, mas tem alguma coisa ali que ficou muito descarada e que acabou sendo útil, né? Como referência para reflexão, inclusive. Foi um caso assim bastante icônico, né? De coisas que são feitas meio que escondidas ou disfarçadas, mal feitas, porque era uma OCIP, aquele instituto era uma OCIP, portanto, tem um interesse público, né? Uma organização social de interesse público, que recebia dinheiro do governo para se manter, né? E, portanto, recebendo dinheiro do governo quer dizer recebendo dinheiro nosso, né? Sim. Portanto, deveria ter algum tipo de retorno para a sociedade, mas o retorno que eles davam era para a indústria e que eles nunca conseguiram deixar muito esclarecido para quem é que fazia. O que eles faziam lá? No início, foi bem estranho, porque até o presidente da época do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, saiu em defesa do Instituto Royal. Bom, ele é presidente do Conselho Nacional. O Instituto Royal é um instituto que ninguém conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e eu vivia no meio, né? Eu já tinha ouvido falar um pouco antes e já explico como. Mas assim, ninguém nem sabia o que era um Instituto Royal. E que fazia, segundo eles, esse ex-presidente do CONSEA, saiu falando que tinha pesquisas de 10 anos com câncer, que ia fazer um atraso incrível no avanço da ciência brasileira, né?
E aí, quando teve essas audiências públicas em Brasília, que eu fui chamado lá para falar, todo mundo falou, esse presidente estava lá também, obviamente defendendo que a gente não pode. Isso para os deputados, né? Porque eles também não entendem muita coisa, então eles chamam gente lá para tentar explicar. E no final das contas, ficou assim: os ativistas falando que chegaram lá, ficaram sabendo que iam matar num determinado dia. Se eu não me engano, algum funcionário do Instituto avisou alguém que eles iam matar todos os cães porque já tinham feito os testes e tal. E aí os ativistas ficaram todos desesperados e marcaram lá uma data, invadiram aquilo lá, retiraram todos os beagles, e depois de alguns dias, no mesmo mês, eles foram lá e retiraram os roedores. E aí começa uma história de mentirada, né, do pessoal do Instituto. Mas Primeiro, espera só para ficar nessa parte aí, porque às vezes pode ficar vago. Eu mesma não, assim. Então quer dizer que, primeiro, quantos Beagles tinha? Você tem noção, assim? poxa, não sei dizer os números agora, porque Mas faz tipo, muito tempo. Mas 20, eram 100? muitos. Não, Eram eu acho que muitos. por volta de centena, alguma coisa assim, ou Tá. várias dezenas. E aí eles estavam lá, eles estavam bem ou eles já Tu- estavam Todos zoados? tem a voz dos ativistas que dizem que estavam numa situação de imundície, cheio de fezes, comida suja, sem comida, né, enfim, em condições ruins. Agora, mesmo que estivessem todos em condições de higiene, com água e com comida, deveriam estar todos em jaulas, né? O que não é natural para um cachorro. E qual é o motivo, assim, desculpa a ingenuidade também, de pegar vamos supor que eles estivessem com saúde. E qual é o objetivo de dizer e por que vão matar? Eles não podiam Porque, soltar os. porque existe uma prática, vamos dizer assim, um consenso, de que depois que o animal foi usado para determinadas coisas, ele não serve mais para usar para outras. Né? Nossa. E até do ponto de vista mais ético, para muitos animais é melhor que mate do que ficar continuando a usar, né? Porque senão é assim, uma hora injeta coisa no fígado, outra hora tira sangue, outra hora injeta vírus, outra hora. Tem muitos animais que fizeram isso. Tem histórias de chimpanzés nos Estados Unidos que o chimpanzé ficou 60 anos preso. E fizeram de tudo, pesquisa de hepatite, de HIV, de transplante, tudo quanto é tipo de pesquisa no mesmo animal. Você Entendi. imagina o sofrimento desse bicho, né? Então, posso concluir assim? Desculpa, ó, tô várias. Que é muita coisa, muita Não, não, fica à informação. vontade, Solange. Me perdoa, mas acho que é importante. Então, assim, eles podiam estar mesmo eu não duvido nem um pouco que essa questão aí deles estarem numa imundície seja real, mas assim, mesmo que não tivessem, com certeza eles já estavam organicamente super comprometidos, né? Porque já tinham sido Muito abusados. provavelmente. Entendi. E, Pode e, prosseguir. e segundo relatos, assim, quando eles entraram lá, os ativistas, eles tiraram os cachorros e eles destruíram tudo. Não sei se destruíram, se levaram embora, mas assim, ficou sem computador, sem arquivo, sem nada. Os proprietários do instituto, ou sei lá como é que se chama, disseram que perderam todos os dados importantes das pesquisas e, portanto, mas nunca ficou provado que eles faziam pesquisa desse tipo. Tudo indica que se fizessem pesquisas com é, produtos de limpeza e com cosméticos, né? Uhum. E provavelmente cobrados, né? Porque também teve tentaram esconder assim de todas as formas para quem que eles estavam fazendo as pesquisas, para não deixar a coisa prolongar, né? Foi interessante porque viu, no final das contas, né, mostrou assim a ingenuidade daqueles que queriam defender um instituto que não era de fato um instituto, era um laboratório com pessoas ali com interesses muito pessoais mesmo de claro, até com capacidade de estudo, tinham doutores lá, tudo, mas uma coisa que estava fazendo um serviço que deveria ser público, no mínimo deveria ser público e muito nebuloso, né? Deu visibilidade para isso, teve Uhum. muita discussão, mas uma discussão muito mal, é, muito direcionada pela imprensa, né? A imprensa brasileira, ela é toda comprometida com o sistema, né, capitalista estrito sensu, né? Então, a gente não pode defender muito
pesquisa com animal, porque daqui a pouco pode ameaçar a Embrapa, né, que faz pesquisa com animal. Só que não é Uhum. pesquisa científica para medicina humana, é lá para produzir carne, né, para produzir. Então tem que tomar um cuidado enorme, porque o agro é pop, não pode mexer com isso, né? Então foi muito mal conduzido. E uma falha também que eu vejo muito da imprensa é eles colocarem duas pessoas, uma a favor e uma contra, né, sem contextualização do histórico daquelas pessoas, e aí fica com uma impressão de neutralidade, você escolhe que Uhum. lado faz, sendo que às vezes a pessoa que de um dos lados sei lá, não tem informação adequada para estar ali falando, né? Ai, que coisa, né? Não tem o que dizer disso. Quer dizer, agora o que me parece que eu fiz uma associação aqui que é como aconteceu recentemente o caso das búfalas de Brotas, né? Que acabou indo também para o Fantástico, aí o povo todo ficou sabendo. Então, claro que é um caso horrível, isso não entra em questão, mas o que você está falando do Instituto Royal também é a mesma coisa, porque assim, ali ia ser horrível, e é um horrível que não estava validado e por isso foi desmascarado. Vou falar de uma maneira bem simples. Sim, Porém, as coisas, tantas outras horríveis, estão super validadas, esses modelos ultrapassados, sendo repetidos, também por questão de interesse econômico, que já está tudo, né, no lugar, ainda por cima não são eficientes, o que é uma grande notícia que você deu para a gente aqui, porque, né, assim, quem não é da área imagina na ingenuidade que é cruel, mas está ajudando. Então está ajudando, mas é bem questionável o quanto, né? Ou seja, é bem complexo, né, professor? então ele tem esse lado, eu acho que ele não vai deixar de existir, porque tem pessoas gananciosas, tem pessoas, né, que veem a possibilidade de uma carreira e às vezes, por não ter tido muita possibilidade de compreender, de fazer uma reflexão maior, entra nessa. Mas o que você falou, esses jovens, as crianças que estão nascendo já diferente, e a revolução que está tendo na ciência com as coisas da informática, né, da avaliação de dados de uma maneira assim massiva, né, não se, né, eu sempre falava para meus alunos, até pouco tempo que eu dava aula, para que se eles quisessem entrar nessa linha do viviseccionismo, que eles pensassem para daqui 20 anos. Né, o que será, qual seria o êxito que eles esperam fazendo experimentos em caixinhas de 20 camundongos, 30 camundongos, para obter uma informação, enquanto você pode trabalhar com bioinformática, né, genômica, essas coisas hoje que estudam dados humanos de milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? E muito mais eficiente, né? Só mais Muito mais trabalhoso. eficiente, mais honesta, muito mais ética, né? E tem uma boa aceitação, né? Eu vi assim nos alunos da biologia, né? Claro que cada curso é um pouco diferente, né? Mas na biologia os alunos, mas pergunta quantas escolas de biologia no Brasil tem uma disciplina pelo menos uma disciplina de bioética, que não é nem uma disciplina que vai lidar só com esse assunto. Vai lidar na forma geral, bioética, de transplantes, Tá. Não tem. sei lá. Tipo, Olha, pouquíssimas. Pouquíssimas e ah. de uma maneira muito mais ligada à pesquisa com humanos do que lidar com o assunto de pesquisa com animais. Né? E me ocorreu uma coisa, professor, isso daí como que é em outros países? Porque também tenho minhas ressalvas, assim, eu humildemente, né, e ao mesmo tempo arrogante, ao mesmo, paralelamente, porque, assim, remetendo ao caso recente dos visons na Dinamarca, né, que foi uma coisa que foi assustadora, porque, assim, um país de primeiro mundo, um país que é minúsculo, e mantinha a sua economia baseada, assim, em uma porcentagem imensa com a produção de peles de visons. E aí deu uma contaminação e simplesmente optaram por matar 18 bilhões. Foi uma coisa bizarra, 18 milhões. Foi uma coisa bizarra que ficou tipo a cidade inteira cheirando defunto de animal. Foi um negócio assim horrível. Então aquilo me fez pensar também. A gente está aqui no Brasil e fica criticando, achando que tudo que é nosso é muito subdesenvolvido. Então a pergunta é
Como que você tem notícia dessas, né, como você estudou na França, como que é isso nos outros países? Bom, Perguntando, é igual? bom, eu estudei na França faz bastante tempo, né? Então, de lá Pode para ser cá, que. muita coisa evoluiu. Eu sei assim, tem países que não se faz pesquisa, ou por, ou por pobreza, né? Não tem um sistema de pesquisa de, de científica, ou por influências, por exemplo, países budistas, né? Que Hum, respeitam muito os sencientes, ai, que muito antes interessante. da filosofia discutir isso, né? E então, E como eles claro, se tem países viram, assim vai? Que tipo de tecnologia eles usam? eles não usam, né? Não Eles, fazem. eles, eles, eles apenas absorvem o que o resto do mundo faz ou com as suas práticas tradicionais, né? E isso não tem, não deve ter estatística de que eles têm uma, vamos supor, uma mortalidade maior num tipo de doença ou numa. Provavelmente não, porque com a ineficiência que você acabou de explicar para a gente, né, desses modelos, dá para a gente prever que não, né, que não é por uma questão religiosa nesse aspecto que eles estão atrás, né, que eles estão perdendo em É vida ou saúde. bem complexo ter fazer essa análise, né? Porque você mora numa aldeia, sei lá no Himalaia, ou no meio da África, ou no meio do Brasil, e você tem suas práticas naturais, tem toda uma concepção de mundo diferente, né? Uma criança morrer ali com apendicite, ou morrer de amidalite, né? Uhum. Eles não vão nem saber do que é e vão aceitar aquilo como uma coisa mais natural, né? Nós é que não aceitamos isso de forma alguma no mundo ocidentalizado, né, urbanizado, não aceitamos isso e combatemos tentamos combater de uma forma drástica a morte nossa, né? Uhum. Agora, agora, isso que você citou dos visons, ele não é incomum, né? Porque isso acontece aqui, acontece, fazem um diagnóstico de uma galinha com gripe, matam o galinheiro inteiro, né? É E, comum? é muito mais comum do que a gente pensa. Gripe suína, quando apareceu Eu no sei. México, né? Milhões de animais mortos porque não queriam deixar espalhar, né? Uhum. E, e é assim, e as nossas próprias práticas de produção é que permitem isso, né? Porque está um animal em cima do outro, eles estão estressados, o estresse produz cortisol, abaixa o sistema, abaixa a imunidade. Aí, micro-organismos da própria microbiota deles, que constituem o corpo deles, perdem esse equilíbrio, né? E aí causam doença. E aí Então, eles, para resolver e o é o que vai problema, acontecer com a gente também, né? Isso a gente já poderia aprender com os animais. O que acontece com as granjas, o que acontece com granjas de galinhas, de porcos, que é estresse, baixar a imunidade e ter epidemias, é o que vai acontecer cada vez mais num planeta que não para de ter ser humano, né? claro, Já, é isso já mesmo. estamos com 7 bilhões, as cidades gigantes, uma pessoa em cima da outra. Covid está aí para mostrar a É, facilidade que é a transmissão quando a gente vive assim, dessa é. maneira Totalmente ocidentalizada, né? caótica e oportunista e outras coisitas más. Olha, vamos entrar naquela pergunta que o nosso horário tá. O que é? O que acontece, né? Dá uns exemplos pra gente do nível de coisas assim, que nem hoje de manhã a gente fez uma live teste, acabei não deixando ela pública, mas você deu um exemplo lá, né? Por exemplo, para desenvolver um analgésico, eles pegam e injetam uma parada lá, vou falar grosseiramente, e produzem dores horríveis, por exemplo, em camundongos e outros animais. E aí depois testam um remédio. Você deu esse exemplo. Dê outros, professor, o máximo que você Muitos, puder, assim. tem muitos. Assim, a gente tem que entender que tem dezenas de áreas que se faz pesquisa com animais. Dentro de laboratórios da área biomédica, estão se tentando entender desde que como uma célula funciona, como uma enzima funciona, né, ou como um sistema funciona. Mas tem, por exemplo, experimentos com animais para a indústria armamentista, né? Nossa, uhum. Golfinhos carregarem bomba, abelha espionar
ambientes secretos, enfim, tem pesquisas em muitas áreas. Aparentemente, né, tudo que a gente tiver envolvido agora, cada um de nós aqui, que tiver do teu lado ali, os componentes do celular, o fio do carregador, É. né, tudo foi testado em animal, em Nossa. algum momento. E para testar isso, em geral, para saber, por exemplo, se ele tem um potencial muito alergênico, né, em geral faz em pele. Em pele, raspa a pele do coelho, por exemplo, que é um modelo muito usado, põe lá a substância e vê se forma ferida, se não forma. Se usava muito, agora está diminuindo, porque choca muito, colocar na córnea de coelhos. Né? Pega a substância, detergente, o que for, remédio, detergente, cosmético, coloca na córnea do coelho e depois de alguns dias vê lá qual é o grau de corrosão que teve na córnea. Né? Essas coisas todas eu aprendi nesse meio que eu trabalhei, mas eu nunca vi fazer. Mas eu posso citar coisas que eu vi fazer, né? Ou que até eu mesmo fiz. Quando eu trabalhava em raiva, eu injetava vírus em cérebro de camundongo recém-nascido. Ai, Né? Então, meu o camundongo acabou de nascer, ali era o cérebro dele não tem um sistema de imunidade muito bom, então o vírus replica rapidamente e era isso que se fazia. Né? É um bebê. É um bebê e fazia isso. E muitas coisas ainda são feitas assim. É, tirar sangue por via retroorbital, né? Pegar uma pipeta, que é um tubinho de vidro fino, e colocar aqui atrás do olho e furar um plexo de veias que tem atrás do olho para coletar sangue do camundongo, por exemplo. Fazer inoculações de substâncias que geram inflamação em articulações. Isso eu não fiz essas outras coisas, mas vi gente fazendo ou peguei projetos, quando eu era lá da Comitê de Ética, peguei projetos. Então, gente que trabalha com sepse. Sepse é um problema grave, né? Sepse é aquela infecção que algumas pessoas têm, e que perdem o controle, a bactéria vai para o sangue e aí ativa um monte de sistemas de defesa ao mesmo tempo, dá uma pane geral e a mortalidade da sepsis é muito alta. Né? Tem milhares de trabalhos com sepsis em camundongo e em rato. Né? Eles Desde são as maiores 1920 vítimas, os são as ratinhos. maiores vítimas. Porque é um animal ele é relativamente dócil, né? Ele não te agride se você souber manipular, e pequeno, portanto, você pode criar muitos em um ambiente pequeno. Ai, Então, por exemplo, o interessante é que desde 1920, 1930 até hoje, a mortalidade de sepsis é a mesma, apesar dos milhares de trabalhos com animais não humanos em sepsis. nossa, Um mas dos esse dado é importantíssimo. esse é um outro dado que sempre chama atenção. Então, por exemplo, tem pessoas na UFSC, na USP, aí em São Paulo, na Unicamp, que usam, pelo menos usavam até pouco tempo, como modelo de sepse, abrir o abdômen de um rato ou de um camundongo, fazer uma cirurgia, dá um nó numa alça intestinal, pega um fio, né, dá um nozinho, aí o peristaltismo, né, o movimento do intestino que quer jogar as fezes para fora, não consegue, e a pessoa faz um furinho com uma agulha de injeção nessa alça intestinal. Então, na medida que o intestino tenta se move para expulsar as fezes, começa a vazar quantidades bem pequenas de fezes na cavidade abdominal. E isso vai gerar febre, isso então é um modelo de sepse, né? E, claro, o bicho fica sofrendo. Ele tem Nossa, eu febre, tem quase estou dor arrependida abdominal. de perguntar. Tem dezenas de coisas assim que são equiparadas. Por exemplo, quando eu estava lá no CONSEA, eu participei do CONSEA lá no começo, né, do Conselho Nacional de Experimentação Animal. Tinha que fazer uma classificação de grau de agressividade, né? Então tinha lá isolamento de filhotes, em geral, de filhotes, para fazer estudos, por exemplo, relacionados a dietas, né? As pessoas que estavam lá achavam o grau 1 a 4, né, sendo que numa ordem crescente de agressividade.
Tá. queriam classificar esse tipo de experimentação, ou seja, tirar o filhote de perto da mãe com um dia de vida, como sendo o grau 1, o menos agressivo possível. Né? Eles não conseguem imaginar, para eles agressivo é abrir o cérebro, né? Rasgar o peito e tirar um órgão. Né? Eles não conseguem imaginar que naquele animal, a mesma dimensão que a gente tem de maternidade e de segurança quando é bebê, de estar encostado no corpo da mãe, O animal eles é devem igual. ter, porque eles têm a mesma estrutura neurológica, ou muito semelhante, né? Tem tudo, principalmente das partes mais persistentes durante a evolução, vamos dizer assim, eles são iguais a nós. Então, Ai, as afetividades estão muito estabelecidas como sendo parecidas. Né? Raciocínio, não, mas toda a parte de sentimentos, de emoção, são muito são parecidas. muito parecidas. E, então, aí daí para diante é um monte de coisas. Quem faz experimento para procurar analgesia? Então, quer saber, ou anestesia, por exemplo. Então, pega o camundongo, enfia a cauda dele na água quente e cronometra quanto tempo ele retira a cauda da água quente. Né? Então, quanto mais anestesiado ele tiver, ou quanto mais poder de analgesia aquela substância tiver, mais ele fica com a cauda ali dentro. Né? É uma A tortura horrorosa. Professor, tortura. bom, já tá calor, eu comecei a suar de nervoso aqui, mas é importante. E garanto que isso aí não é nem a metade da missa, como diria minha avó, né? Mas olha Tem, só, eu acho muito importante a gente fazer essa conexão com essas informações terríveis e reais, né? Com o consumidor. Porque, como você falou, a política, a economia, os modelos ultrapassados e não competentes, eles estão aí ainda super fortes e isso não vai acontecer de um dia para outro, num passo de mágica, mas está vindo. As tecnologias também, a galera mais nova. Quer dizer, isso vai ser um processo como tudo, não vai existir um milagre. Porém, né, além do fato que eu defendo muito assim de ensinar as crianças e tudo, tem o consumidor na jogada, né? Então, assim, tem algo que a gente já pode sair da live agora e fazer, que é trocar o tipo porque a gente falou muito da farmácia, mas os cosméticos estão ali no mesmo grau de concorrência com isso. sim. Então, assim, saber disso, é por isso mesmo que eu pedi para você falar. Porque eu não tenho, assim, eu tenho uma dificuldade de ouvir esse tipo de coisa, mas assim, na hora que a gente vai comprar sabe, um simples shampoo, ou, enfim, qualquer produto, né? Não só de higiene, como de limpeza, e até cosmético, né? Que a gente às vezes paga uma grana, tem que ter esse conhecimento da barbárie que está por trás dessa indústria. E isso também vai entrar no rol das coisas que vão agilizar esse processo, né? Fala um pouquinho disso. Tem um monte de indústria que ainda usa animal, inclusive para testar cosméticos. Isso é fácil de encontrar no Uhum. Google, né? Quais são? As brasileiras, elas algumas delas, né? Pegaram essa possibilidade de se diferenciar e até como um nicho de mercado e de falar que não testa em animais e tal. O que eu li mais recentemente é que um problema é que a gente não tem empresas que façam uma certificação. Como assim? Né? Assim, por exemplo, o Instituto Royal. Para quem que ele estava fazendo aqueles testes? Isso Né? Poderia estar fazendo para uma indústria brasileira de cosmético que está fazendo propaganda. Eu não estou dizendo que fez, né? Estou entendi. dizendo que existe essa possibilidade. Por quê? Porque não tem um órgão ou mesmo uma empresa privada que faça uma certificação de 100% da cadeia produtiva desse cosmético para ter certeza de que não teve exploração animal. Né? Mas, de qualquer maneira, principalmente pelo apelo comercial que isso tem, a tendência é essa, né? Umas 4 dezenas de países proibiram já, né, uso de cosméticos, uso de testes animais para cosméticos. Uhum. No Brasil, alguns estados, né,
acho que os 7, 8 estados Olha, é um avanço, proíbem. né? É um avanço, dá para passar no Congresso, eu não sei se passou uma lei nacional, mas tem lobbies contrários, né? Nos Estados Unidos, voltou? Nos Estados Unidos também existem estados Voltei. que proíbem, né? Então, tem isso. E procurar qualquer coisa que não seja testada em animal, hoje é muito fácil, né? Dá um Google, procura ali, e é o mínimo que é o que pode ser feito, né? E, Se uma massa forte começar a fazer isso, isso vai ter um impacto, né? A gente sim, tem que ter certeza, porque isso é uma coisa que vai mover diretamente o interesse financeiro e pode obrigar, de alguma maneira, a acelerar um pouco o processo, né? sim. E hoje o mercado é muito sensível à opinião pública, né? Então, então isso de fato pode ter um impacto grande, Olha, puxa desde, vida aqui. desde pasta de dente, né? De Pois é. enxaguante bucal, todas essas coisas, né? E eles É, também causam coisas, porque você falando, por exemplo, de um analgésico, né? Que então produz uma dor horrível no animal e depois dá o analgésico para testar. Já, fica muito fácil de entender. Mas os cosméticos são tão cruéis quanto, assim? Então, sei lá, você falou pasta de dente. Eu falei, nossa, o que não, que por será que exemplo, eles fazem? vão desenvolver uma nova pasta de dente, um novo batom. Né? Que se fazia tradicionalmente? Passava a substância, aquela substância raspava o pelo de coelhos, essencialmente é feito em coelhos. Coelho é um bicho que tem muita alergia. Então, se tiver que dar alergia, já aparece com mais facilidade nele. Raspam o pelo, passam a substância ali, ou então colocam na córnea, né, direto Ai, no olho. E aí esperam 3, 4 dias. Esse animal, né, independente de aquilo não ter feito tanto mal, imagina que num experimento não aconteceu nada. Não deu alergia naqueles coelhos. Mas eles foram criados desde pequenos presos, né? Então tem tudo isso. Criados desde pequenos e condenados à morte assim que o experimento acaba, porque não vai repetir. Não vai usar o mesmo animal para fazer outras coisas. isso é E, super relevante a gente saber, professor, né? porque a pessoa, vai, daqui a pouco salva ele e sai pela floresta, né? Quer dizer, Não, tem a tô possibilidade brincando. agora, tem uma possibilidade legal agora de quem promove experimentos doar os animais, desde que, obviamente, eles não carreguem nenhuma doença infecciosa, nada transmissível. Existe essa possibilidade. Mas, na prática, experimentos com cachorros e gatos, que a sociedade fica mais ligada, quase ninguém mais faz, né? Pelo menos abertamente. E ratos, camundongos, aos milhares, né? Não vai ter gente que vai querer ser É, tutor de uma quantidade gigantesca assim de animais, né? é Então, horrível mesmo. então, mesmo que não tenha dado nada de muito grave com aquele batom, com aquela pasta, já condenou o bicho à morte, né? E a prisão perpétua. Desde o nascimento. Uma Ai, coisa é fala, fala. interessante, né? Lá no começo eu falei de eufemismo, né? Esse mundo da vivissecção, ele usa muito de eufemismo. Então eles não gostam de falar que matam, né? Eles falam que fazem eutanásia, mas a palavra eutanásia significa outra coisa, né? A maioria deve saber. E então tem todo um linguajar assim de, mas se a gente procurar no dicionário a definição de tortura, né? Tortura é infligir dor muito grave com o objetivo de obter alguma informação, né? É isso mesmo. Por isso que eu E fiz esse a tema gente para nós. faz, o que a gente faz com os animais quando a gente os prende, condena para prisão perpétua e depois injeta coisas, retira sangue, pega órgãos dele, né? Se a gente fizesse isso com outro ser humano, não teria ninguém dizendo que isso não é tortura. Né? Não tenho o que dizer. Agora, com os animais que têm toda uma estrutura neural parecida com a nossa, aí a gente não pode usar a palavra tortura, porque não é isso que se faz. Né? É. Então, Terrível, né? Mas, nossa, quanta informação. Eu tô muito grata e a gente vai ter que fazer mais umas 3. Eu tenho umas pessoas que eu tenho muita vontade de que voltem
Ah, tem uma pergunta aqui, olha, se por acaso você sabe mais ou menos esse número, quantos animais por ano são testados? Sei, se tem essa Olha, estatística. esse número é muito, oficialmente, fica na casa dos milhões, né? De 100 milhões, alguma coisa assim. Mas só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, camundongo e rato nem são contados como animais de experimentação. Então Nossa Senhora. não se tem a menor ideia. O Brasil é meio no chute, porque embora a gente tenha um órgão central que deveria fazer toda essa coordenação, é difícil obter a informação lá deles de quantos animais foram usados no Brasil em cada ano. Então, em muitos países tem sistemas até mais precários que o nosso, né? Uhum. Então, tem gente que diz que é na casa dos bilhões, né? Talvez. Bilhões, fazendo uma extrapolação, né? E, e certamente não é comparável em termos de grandeza ao número de animais na produção para alimentos, né? Se a gente pegar só peixe, né? Só peixe ultrapassa isso numa magnitude de 3 logs, né? De multiplicar por 1.000 os Maravilhoso milhões, você né? comentar sobre o peixe, porque o peixe, coitado, quando a pessoa pensa em parar, ele é o último, né? E, Exatamente, e o dano que exatamente. está acontecendo também nos oceanos e refletindo no planeta também é imenso. Nossa sociedade ocidental escolheu. Muitos dizem que assim a gente tem influências religiosas lá, judaico-cristãs, influências filosóficas da Grécia, influências jurídicas do Império Romano, que não ajudaram em nada a gente ter alguma compaixão pelos outros seres, né? É, Pelo contrário, né? Faz a gente ser egoísta, antropocêntrico ao extremo, especista. especista. Mas a gente teve, se a gente olhar um pouco na história, nós tivemos, dentro de cada uma dessas colunas aí que formam a nossa sociedade, nós tivemos o contraponto. Por exemplo, na igreja, né, tinha São Tomás de Aquino, que era um intelectual, um doutor, que defendia que não tinha pecado matar animal e usar animal. Mas um pouco antes tinha São Francisco de Assis, né, falando o contrário. No mundo da Grécia, tinha lá Aristóteles falando que os bichos que não têm linguagem, não têm razão, não, então podem ser dominados, né? Mas tinha outros filósofos que eram vegetarianos e que não comiam animais e que diziam que era injusto. Né? Então, É, assim, cada um ouve o que quer, né, também. nós como sociedade, nós tivemos os dois lados para escolher. Né? Nós sempre tivemos, do meu ponto de vista. Por uma série de contingências, falta de informação, falta de reflexão, mas um pouco de falta de empatia também, pelo nosso próprio background, né? A gente vê aqui em Santa Catarina, apesar da ilegalidade, insistem em fazer farra do boi na Semana Santa. Até hoje ainda, nossa. Até hoje a polícia fica em cima, de vez em quando pega um caso. Né? O que é isso? É uma influência lá da Península Ibérica, que aqui tem a colonização açoriana. E a Uhum, Península Ibérica aprendeu a fazer isso com quem? Com o Império Romano, que fazia aquelas coisas no Coliseu. é. Então, assim, o Império Romano está aqui. Está aqui. Não Tá na parece que hora ficou de ir lá atrás. embora, né, do Império Romano, porque quem vai embora é a raça humana, né? Porque a gente está se autodestruindo e A gente precisa desse tipo de reflexão para evoluir de uma maneira mais harmoniosa. falando em harmoniosa, vou cantar uma, né? Eu nem quis interromper Ainda você, bem. porque estava tão rico o negócio que eu falei, meu Deus, vamos ter que pegar todas essas informações. Deixa eu conferir aqui se eu tenho. Nem estou vendo a hora. Super grata. Nossa, isso aqui. Quanto conhecimento, Janete. Super gratidão pela sua vinda, pelas coisas que você explicou. E muitas delas eu garanto que a galera nem suspeitava, eu não suspeitava. Uma que me chocou muito é a ineficiência desses modelos, por exemplo. Sim. Porque, né, isso, nossa senhora, isso muda muita coisa, né? Eu tinha 3 canções aqui que eu tinha pensado, eu fiz o início de uma. Se der, tem uma muito curta que eu sempre canto, mas como você nunca ouviu,
Bom, tem várias coisas, né, no YouTube, nas plataformas, no Spotify, os meus discos e tudo mais. Aqui eu tenho feito muitas coisas que têm a ver com ativismo, então elas não estão gravadas ainda formalmente, elas estão no caseiro, na versão caseira. Eu fiz uma Legal. canção para um macaquinho, a galera aqui já sabe, fala, ai meu Deus, ela vai cantar de novo, é muito curtinha, mas como você não conhece, ele foi resgatado pelo Santuário Vale da Rainha, o Ahimsa, lá em Tamanducaia, e eu vi a história, vi o macaquinho e fiquei muito comovida. E ele faleceu, né? E então eles deram o nome para ele de Hanuman Gabriel. Ela é quase uma vinheta. Então a gente fala um pouquinho das florestas e dele. E é isso daqui. Ó. Hanuman, mestre Gabriel, foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar esse trem. Hanuman, mestre Gabriel, foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar. Se a gente não mudar esse trem. Que Hanuman legal. Gabriel. É, como eu te disse, a gente aprende muito com eles, né? Muito, né? Lá no santuário, inclusive, quando você falou isso, logo que você chegou, eu lembrei, eles chamam todos os animais, sem exceção, de mestres. Então, e eles têm nomes, né? Então ele é Mestre Hanuman Gabriel. Justamente por isso, porque eles têm essa percepção do quanto eles ensinam, né? É isso. Bom, eu vou me aventurar a fazer a última, então. Ah, tem mais uma? Tem mais uma. Essa aqui, a letra não é minha, a letra é. Olha só, Carlinhos, que interessante, que legal. Numa das minhas visitas ao santuário, eu conheci um atleta que se chama Fred Zecchini e ele tem aqui no Instagram um perfil onde ele divulga alimentação vegana. Ele é vegano e ele é lutador de MMA. Então o cara é todo sarado, tem aquele corpo todo escultural e ele é Aham, vegano. Então ele que usa legal. o próprio corpo para mostrar para a galera não só a saúde, mas com uma definição muscular, coisas que ainda, né, tem uma certa. E ele é um atleta, tem 1000 facetas, me mandou essa letra e me desafiou na rede social e falou: agora, se eu te mandei a letra, você vai ter que fazer a canção. Então, ela chama Natureza Perdida. E aí a gente vai encerrar, mas depois você vai dar seu recado final se a bateria não desaparecer daqui. Peraí que eu já sei a letra, mas eu coloco porque vai que... Então, Solange Sá e Fred Zecchini, Natureza Perdida. Que a galera já sabe também, se estivesse ao vivo, ia todo mundo cantar esse refrão aqui. O sábio não sabe o que deve saber. As flores não sabem quando vão morrer. O dia enrola e demora a nascer. A noite impedindo a lua de aparecer. O mundo tem dias que não quer girar, esperando estrelas para tomar decisões. Pessoas que julgam o certo saber não sentem nem sabem mais ler os seus corações. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida.
cor do universo. Estamos perdidos, ninguém sabe nada, ninguém sabe amar. Se somos heróis ou se somos bandidos, reféns à espera da vida que vem nos mostrar. Mas a vida cansou de correr contra o tempo, e o tempo não quer mais nos cronometrar. A água se apaga e não há mais vento, o fogo lambendo a terra pra tudo lavar. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida. Bagunça que temos será devaneio. O sonho aparece quando estamos despertos. Dormir sem saber o que é bonito ou feio. Viver sem saber dos caminhos abertos. A vida hoje passa, a tristeza hoje passa. Razão é fumaça, brilhar hoje é caça. Cativos, vilão insano, escravos tiranos do próprio engano. Natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida, natureza perdida. Deu certinho. Poxa, Que tem bom. essa. Eu fiquei pensando na natureza perdida dentro da gente, dentro de mim mesmo, né? Que um caminho mal pensado me colocou nesse mundo que se eu pudesse, eu voltaria e faria diferente, mas não tem mais como fazer, né? E também no que está fora, né? Tanto na mudança climática, tem esse filósofo que eu citei, que é o Luciano Cunha, que é daqui também de Santa Catarina, e que é um cara muito gente boa, assim, é uma dica até para você entrevistar ele qualquer hora. Depois vamos Ele falar disso. ele defende muito. A gente tem uma ideia meio idílica da natureza, né? A gente acha que os bichinhos estão ótimos na natureza, mas é sofrimento do nascimento até os que chegam na fase adulta, que é a minoria, né? A massiva maioria dos animais não chegam na fase adulta, morre na infância, né? Por predação, enfim. A gente tem uma Então, ideia assim, muito errada, né? Muito equivocada. Então, assim, com mudanças climáticas, com incêndio em tudo quanto é floresta, com falta de fiscalização e com a dureza da vida já dos animais na própria floresta, na própria natureza, precisamos urgentemente encontrar outras maneiras de pesquisar coisas que sejam importantes para nós, né? Eu penso, por exemplo, em engenharia e arquitetura, precisa de gente que pense em cidades amigáveis dos animais, porque eles não vão Nossa, mais ter total. onde morar, né? Eles não vão ter mais florestas só para morar, eles têm que morar com a gente, né? Então, pensar numa cidade que seja amigável aos animais que queiram morar perto da gente, e muitos querem, né? A gente percebe isso, é uma das coisas que podem aparecer aí e que gerariam pesquisa com animais de uma outra forma muito mais legal para que a gente tivesse essa convivência harmônica com eles, né? Pelo menos um pouco. Eu acho que essas mudanças vão acontecer nas próximas gerações, talvez, sei lá, quantas décadas, né? Se a gente reencarnar, quem sabe a gente vai participar dessa civilização, né? Se eu reencarnar, eu volto camundongo, com certeza.
Espero que se você voltar um camundongo já não seja um de laboratório, já seja um bem tratado Tomara, e tomara, respeitado, né? Senão não tomara. volte como camundongo, por favor. Querido professor, Carlinhos para os íntimos, né? Legal, Nossa, foi Solange. maravilhoso. E você, além de, assim, de todo esse conhecimento, todo esse, vou usar uma palavra, o cabedal, né? Mestre, Nossa, mãe. doutor, tudo isso é de uma humildade, de uma simpatia que, inclusive, nesse meio, assim, salta mais ainda aos nossos olhos. Muita gratidão, um prazer enorme ter conhecido você. Nós temos um Também. amigo em comum, né? E agora Sim, a a gente gente já, eu já te conhecia de nome, você já me conhecia, mas nunca também nunca. nos tínhamos encontrado, né? Foi um encontro Também digo sagrado, mesmo, muito bom. foi um prazer, foi muito legal bater papo contigo, com o teu pessoal, Demais. com meus amigos que ainda se estiverem aí. Entraram, viu? Muitos E entraram. isso aí, um É isso prazerzão. aí. E agora a gente está em Obrigado, viu, querido? contato e aí a live vai ficar gravada, vai para o YouTube. E é isso aí. Qualquer hora a gente vai se encontrar. Eu vou visitar o Vanderlei, vou encontrar você em Floripa. E você se Venha prepara, mesmo. porque nesse rodízio, você logo, quando passar um tempinho, vou te chamar de novo, porque tem muito conhecimento e é importantíssimo. Um beijo, um abraço Tá bom. forte. Gratidão. Um beijão, Tudo de bom. brigadão, um abraço e beijo para todo mundo aí. Aí para Tchau. vocês também, todo mundo que ficou aqui, todo mundo que entrou. Obrigada para as pessoas que apoiam sempre. Eu tenho aqui um trio, é um quarteto, na verdade, né? Tem as três mosqueteiras, que são fãs queridas. A Elguita, a Rose e a Débora sempre entram. Tem a minha querida Bianca, meu amor, está sempre aqui me ajudando. E tem uma galera firme aqui que dá força. E é graças a isso que a gente vai tendo, né, entusiasmo de continuar e contribuir. Então, até a próxima e um beijo enorme para você. Olha, eu Tchau. tenho aqui alguém. Só que, peraí, vamos ver se eu consigo. Ela tá deitadinha aqui, quer ver? Ai, que coisa linda, Motonca, você vai participar da live. Fala aqui com o tio Zanetti, ó. Olá. Ela é meio Pronto. mal-humorada, Motoca, mas Esse também. que lindinho. Um beijão, querido. Um Prazer, beijão. gratidão, Até viu? uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.